Para que serve a ONU? Nessa última semana, dezenas de presidentes, primeiros-ministros, ministros das relações exteriores e embaixadores estiveram em Nova York para fazer discursos por conta de mais uma abertura da Assembleia Geral. Entre eles, alguns pediram a reforma da instituição, casos de Lula e Biden, por exemplo. O próprio secretário-geral, Antônio Guterres, disse que ou é reforma ou é ruptura. It is reform or rupture. Nesse episódio, a gente reflete sobre o papel da ONU no nosso mundo atual, isso depois de fazer um breve panorama sobre a instituição criada no pós-guerra. Antes de começar, porém, já deixa seu like, se inscreve no canal para não esquecer, beleza? Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Tem uma foto de uma conferência no fim da Segunda Guerra que eu gosto muito pelo que representa. Tirada em fevereiro de 1945 em Yalta, na Crimeia, o registro mostra Churchill, Roosevelt e Stalin sentados lado a lado. Naquela altura, eles eram aliados contra o eixo e estavam vencendo a guerra. Vejo aqueles três ali e fico pensando como deve ter sido aquele encontro, o que discutiam e como era o diálogo entre eles. Aquela imagem, no final das contas, representa um momento em que Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética dialogavam e decidiam como seria o mundo após o fim do conflito, o que aconteceu poucos meses depois. Primeiro na Europa, em maio, depois no Pacífico, em agosto. Em outubro do mesmo ano, a ONU seria fundada. O objetivo da instituição está descrito na carta de sua fundação: manter a paz e a segurança internacionais, desenvolver relações amistosas entre as nações, conseguir uma cooperação internacional para resolver problemas internacionais, entre outras coisas. Não foi a primeira vez que algo assim foi pensado. A ideia de ter uma organização que permitisse o diálogo entre países não era uma ideia nova. A Liga das Nações, que acabou não dando certo, foi fundada no pós-Primeira Guerra, já em 1919, com esse objetivo. Podemos pensar nela como o embrião do que viria a ser a ONU anos mais tarde. Fato é que logo depois da Conferência de Yalta, onde a tal foto foi tirada, e da fundação da ONU, uma cortina de ferro caiu sobre a Europa, como disse Churchill em 1946. Ou seja, o mundo foi dividido de um jeito em que as potências seguiam mantendo a tensão. Tensão essa que chegou ao ápice durante a famosa crise dos mísseis, cujo efeito prático foi a instalação do famoso telefone vermelho, que tinha como objetivo central evitar uma guerra nuclear por algum mal-entendido. Nesse contexto de difícil comunicação e diálogo, a ONU serviu como um palco para que as potências pudessem minimamente se sentar em uma mesa de negociação sem lançar mísseis primeiro. O poder de veto no Conselho de Segurança, no entanto, acabava por frear qualquer decisão tomada que desagradava Estados Unidos ou União Soviética. Isso sem falar nos outros três países com tal poder: França, Inglaterra e China. Pois bem, o mundo mudou depois do final da Guerra Fria. Utopicamente se passou a ter uma ideia de que com maior proximidade ideológica, ou melhor, com menor rivalidade ideológica, finalmente a ONU poderia ser destravada. Em larga medida não é o que vemos. A ONU é um organismo cuja intenção é melhor do que a prática. Colocar líderes na mesa funcionaria bem se tais líderes não usassem a ONU para dizer o que bem entendem, ganhar holofotes mundiais e depois voltar a seus países e aplicarem políticas completamente diferentes do que disseram ali. O caso climático é um dos muitos exemplos disso, mas talvez seja um dos mais fáceis de compreender. Quantas conferências não foram já promovidas desde meados dos anos 90? Quantos protocolos de intenção não foram assinados? Esse ano mesmo, se você assistir a alguns discursos da ONU, vai ver líderes pedindo entendimento sobre questões climáticas. Pouco acaba saindo do papel. A ONU tem dificuldades que resultam de dois pontos centrais. O primeiro, ser uma organização criada e mantida nos moldes dos anos 40. O segundo, de não haver nenhum poder central no sistema internacional. Aliás, nesse caso, nem poderia. Em outras palavras, mesmo que se decida algo ali, os países podem fazer outra coisa. Muitas vezes é isso que fazem, aliás. Portanto, seria necessário reformá-la, começando pelo Conselho de Segurança, que tem muito mais a ver com a foto que eu mencionei no começo do episódio do que com o mundo de hoje. Mas o que levaria os países do Conselho de Segurança a decidirem por renunciar ao poder que detêm? Claro que, com todos os defeitos, é melhor ter sim uma instituição voltada para a busca da paz, do entendimento, dos direitos humanos, do que não ter. Mas a cada ano,
quando assistimos aqueles líderes subirem naquela tribuna e falarem para poucos prestarem real atenção, acabamos por ter um efeito colateral adverso de menor confiança de que algo irá mudar. E em uma época em que os desafios planetários não respeitam fronteiras, esse falatório parece perda de tempo. Mesmo naqueles casos em que o falatório não é perda de tempo. Certo? Por hoje é tudo. Se você curtiu esse voo da mosca, não esqueça de deixar seu like, comentário, ativar o sininho e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo.